Sr. Presidente da Direção do Núcleo Cultural da Horta contraiu a doença da moda e, portanto, está impedido de cá estar e, por isso, vou substituí-lo nestas funções. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, Excelentíssima Senhora Doutora Fátima Batista, Excelentíssima Senhora Doutora Catarina Azevedo, Excelentíssimo Senhor Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, que nos acolhe, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Geral do Núcleo Cultural da Horta, sócios, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Comemora-se este ano o centenário do nascimento de Pedro da Silveira, o poeta florentino que imortalizou a nossa cidade da Horta com um dos mais certeiros poemas que sobre ela foram escritos, quando a classificou como a maior cidade pequena do mundo. E foi Pedro da Silveira, em 1993, no contexto da realização do primeiro colóquio O Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XX, que transmitiu à direção do Núcleo Cultural da Horta a urgência e a necessidade de editarmos esta obra. Disse-nos na altura Pedro da Silveira que a qualidade da dissertação de licenciatura em Filologia Românica apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 1970 pela faialense Fátima Batista não só merecia, como exigia que o núcleo a resgatasse da penumbra e do quase secretismo da sua existência e a colocasse ao conhecimento de todos, estudiosos e não estudiosos. Não deixa de constituir um feliz simbolismo concretizarmos esta sugestão de Pedro da Silveira no ano em que se comemora o centenário do seu nascimento. Felizmente, depois dos esforços de sucessivas direções do núcleo, conseguimos demover a doutora Fátima Batista, 29 anos depois, das reservas que sempre manifestou em aceitar publicar esta sua tese de licenciatura e, por isso, para nós e para a cultura no Faial, este é um momento importante e de celebração. Agradecemos à doutora Fátima Batista, desde logo, ter aceito, finalmente, publicar a sua tese. Mas agradecemos também a sua inestimável colaboração e disponibilidade num trabalho minucioso e difícil, que teve de ser feito em condições pessoais, para ela também muito difíceis, mas que felizmente vê agora a luz do dia e a merecida divulgação numa edição digna e que honra a obra, a autora e o editor. Não teria sido possível a concretização deste projeto sem a colaboração e o envolvimento da Direção Regional da Cultura e da Câmara Municipal da Horta, que o apoiaram, e por isso agradecemos a estas entidades a confiança que em nós depositaram e depositam para o estabelecimento das parcerias que vão sendo entendidas como as mais convenientes. Este último ano e meio ficará certamente marcado como um dos mais profícuos da história do Núcleo Cultural da Horta. Para além desta obra que hoje lançamos, já editámos As Cartas da América, do Padre Xavier Madruga, Assim Acaba Este Dia, de Donald Warren, o Colégio de Santo António, de Conceição Castro Ramos, a Imprensa Faialense no século XIX, de Tiago Simões Silva, para além dos boletins do Núcleo, relativos a 2020 e 2021. E no próximo mês de novembro, estamos já a trabalhar com a Câmara Municipal da Horta na realização do 8º colóquio O Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XX, e no qual estão já inscritos 51 conferencistas. A finalizar, queremos expressar o nosso agradecimento à doutora Catarina Azevedo, professora da nossa escola secundária e que foi colega da autora, por ter aceito apresentar o livro. Um agradecimento devo ainda expressar à Direção da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça pela sua contínua disponibilidade em acolher estes eventos e pela atenção dos seus técnicos em acompanhar e promover os mesmos.
Termino com uma palavra de apreço aos nossos associados e a todos os que aqui estão e que, com a sua presença, nos estimulam e apoiam. Em nome do Núcleo, a todos agradeço. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Senhor Vice-Presidente da Direção do Núcleo Cultural da Horta, Senhora Doutora Fátima Batista, Doutora Catarina Azevedo, Senhor Diretor da Biblioteca, nosso anfitrião, Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Núcleo Cultural da Horta, Senhores autarcas aqui presentes, Senhoras e Senhores convidados, órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da Câmara Municipal da Horta, agradeço em primeiro lugar o convite para estar presente na apresentação desta obra, A Ilha do Faial, Açores, contribuição para o estudo da sua linguagem, etnografia e folclore, da professora Fátima Batista. Não farei uma intervenção muito longa porque, para mim, o mais importante é efetivamente a apresentação da obra. Eu estou muito curioso e sei que é também esse o sentimento de todos os que aqui estão para a apresentação, quer por parte da doutora Catarina Azevedo, quer por parte da autora, e para a partilha, que certamente será um momento muito relevante para todos nós. Esta obra, lançada pelo Núcleo Cultural da Horta, e como foi referido, contou com o apoio da Direção Regional da Cultura e do município da Horta, constituindo a dissertação de licenciatura em Filologia Românica apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 1970, apresenta um fiel repositório dos costumes e tradições do povo faialense, no qual o folclore ocupa um lugar de destaque. Minhas senhoras e meus senhores, a cidade da Horta está prestes a completar 524 anos sobre a data de elevação à vila e sede do município e 189 anos sobre a data em que foi elevada à categoria de cidade. São mais de 5 séculos de história, todos eles repletos de momentos onde a memória e a genética dos nossos antepassados se encontram registadas na linguagem, nos costumes e nas tradições de que hoje procuramos fazer memória, designadamente através dos grupos etnográficos e folclóricos da nossa ilha. Creio que alguns dos aqui presentes, neste final de tarde, recordam as memórias e as histórias que lhes foram transmitidas pelos seus pais e pelos seus avós, vivenciadas através dos séculos e que formataram este nosso povo e esta nossa gente, temperados de lava e de sal. Já não vivenciamos o descascar do milho nas desfolhadas ao fim da noite. Foge-nos também a tradicional matança do porco e o debulhar do trigo na eira não passa de uma imagem difícil de reproduzir para os mais novos. Já não se ouvem os cânticos que adoçavam o trabalho coral e o repique dos sinos das igrejas das nossas freguesias não transportam o passado de que muitos ainda se recordam. É certo que o progresso e o desenvolvimento são fatores que condicionam e moldam a vida e a história. Mas um povo tem de saber quem foi, quem é e também quem pretende ser. Nós, na Ilha do Faial, temos uma história riquíssima. Um património natural, arquitetónico e também social de elevado valor que pretendemos preservar e valorizar. Queremos honrar o nosso legado, o papel central da Horta e do Faial no contexto da região autónoma dos Açores. Temos um projeto de desenvolvimento para o Faial e que constitui também um instrumento de desenvolvimento para a nossa região. Não defendemos que outros tenham menos para podermos ter mais. Aqueles que noutras paragens têm essa visão deturpada dos princípios do desenvolvimento e da coesão regionais estão claramente no caminho errado. Nós, município da Horta e população faialense, queremos crescer por mérito próprio e desta forma contribuir ainda mais para o desenvolvimento harmónico de toda a nossa região. Minhas senhoras e meus senhores, volto a felicitar o Núcleo Cultural da Horta e a Direção Regional de Cultura pela oportunidade que permitiu à professora Maria de Fátima Freitas Batista registar em livro o seu trabalho e disponibilizá-lo ao público em geral e, sobretudo, a quem nutre por estas áreas especial atenção. O município da Horta fica-vos muito grato.
Muito obrigado a todos pela atenção. Boa tarde a todos. Eu vou dizer já avisar que vou ser muito mais informal que estes senhores que são todos sérios, porque foi o que disseram de início, portanto considero-me perdoada se for menos formal que toda a gente, e paciência. A Fátima perdoa-me de certeza, porque teve que maturar longos anos, portanto está mais que habituada ao estilo, acho que ela não fica chocada. Aliás, é a primeira pessoa a quem eu quero agradecer o convite para apresentar esta obra, porque eu no início da minha carreira a Fátima foi um bocadinho a minha mentora, porque era a minha delegada, e grande parte do que eu aprendi no início da carreira devo a ela e à paciência que ela teve indescritível com este estilo, que não é assim tão fácil de aturar, e portanto agradeço ao núcleo e à Fátima terem contribuído para isto. Vou começar pela parte biográfica, já sabem sempre nestes eventos a esta parte, embora olhando para o público tenho quase a certeza que sabem mais da vida da Fátima do que eu vou dizer, mas devemos também de sobreviver a esse pequeno detalhe. Portanto, a Fátima nasceu aqui, não vou dizer a idade, porque não se diz a idade das senhoras, nasceu aqui na freguesia das Angústias, na Horta, fez os seus estudos no Liceu Nacional da Horta e depois rumou a Coimbra, que era muito habitual, sobretudo quando seguia a área que ela seguiu, que foi a Filologia Românica, e fez o seu curso na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Terminou em 1966, tendo terminado o curso, acabou por ficar no continente mais alguns anos, fez o seu estágio no continente e em 1973 regressa ao Faial para integrar o então corpo docente do Liceu Nacional da Horta. Se recordarem um bocadinho da história de Portugal, os liceus nacionais foram todos extintos poucos anos depois, por razões administrativas e políticas, e a escola passou a transformar-se, teve inúmeros nomes que eu não vou enunciar aqui, senão nunca mais de cá saíamos, até chegar à que é hoje a Escola Secundária Manuel da Riaga, mas foi sempre nesta escola, com nomes diferentes, que a Fátima exerceu as suas funções, não só de docente, porque não foi só esse papel que ela desempenhou, mas também ocupando outros cargos pedagógicos, por exemplo, delegada do grupo de francês, tendo que aturar colegas como eu, mas também presidente do Conselho Diretivo. Portanto, ao longo de uma carreira muito rica e extensa, que eu penso que ela cumpriu até ao fim, sempre com a mesma forma de rigor e de exigência com que pautou o início ao fim da sua carreira, e quando terminou, apresentou-se em 2004, já lá vem um bocadinho, na realidade não se desligou completamente porque também já exerceu cargos na Unicénior e nunca deixou de manifestar curiosidade por aquilo que a rodeia e pela sua cidade, obviamente, como devem calcular. A sua tese foi defendida em 1970 e, portanto, já lá vai há algum tempo. Em 93, eu também vou referir o Pedro Silveira, peço desculpa, mas o Pedro Silveira é um poeta relativamente conhecido, para quem não sabe. E além de ser conhecido, não era o poeta com o melhor feitio do mundo. Portanto, se o Pedro da Silveira diz de alguém, isto é uma coisa que eu acho que está bem feita, podem ter certeza que ele tem alguma razão. E, portanto, foram precisas 3 décadas quase e 3 direções de núcleo, portanto, uma insistência assim bastante feroz, e por isso esta distância também. Portanto, se eu vos disser que foi defendida em 1970, esta tese tem a minha idade, portanto, parece longínquo, mas na realidade tem alguma oportunidade que seja publicada agora. Aliás, é daí que eu vou partir. Qual é a lógica de 50 anos depois e uma tese que é muito especificamente sobre uma época, voltarmos a pensar nela e a publicá-la. Tem várias lógicas. Esta pergunta é quase retórica, porque é assim. A primeira é o trabalho do núcleo. Como disse o Jorge, a partir das publicações que ele mencionou, que são as deste ano, se não me engano, não é? O núcleo tem vindo a pautar-se pela preocupação em preservar a memória do Faial e em divulgá-la. Ou seja, de certa forma, que aquilo que é a memória ou a fonte histórica não se perca. Em alguns casos temos feito republicações de coisas que já existiam, noutros casos tem-se optado, como aqui, por publicar originais que não estavam em acesso livre ao público. Podem ser vistos como fontes históricas. Neste caso específico, há uma outra razão. É que é uma tese, não vos vou mentir e dizer assim, é uma história contada, não é um romance, não é nada disso. É uma tese, tem uma nomenclatura científica, tem termos científicos, obviamente, mas é uma tese um bocadinho particular, porque como aborda também todos os aspectos da etnografia e do folclore, para além da linguagem, é uma tese que uma pessoa que não seja da área, não é preciso serem formados em filologia românica, nem em linguística, nem em fonética para perceberem, porque as explicações que são dadas, as transcrições que são dadas e os aspectos que são focados são aspectos que qualquer leitor facilmente vai conseguir compreender. Portanto, não tem um grau de dificuldade que iniba nós possamos compreender mesmo não sendo da área. Okay? Portanto, também tinha este aspecto. A qualidade, acho que a gente não discute, é em vários sentidos. A forma como está escrita, a Fátima é de uma época em que era preciso escrever com clareza e concisão, em português de gente, e, portanto, percebe-se muito bem o que ela escreve. Além disso,
tem a ver também com uma outra coisa que a gente liga às vezes pouco. As teses hoje em dia têm muita tendência para ser muito repetitivas, porque vão buscar 722 autores que estão na ponta do dedo no Sr. Google e citam a citação da citação da citação. Peço desculpa aos mais novos que se estão a sentir ofendidos, mas infelizmente, nos últimos tempos tenho lido muitas e é um bocadinho isto. No tempo da Fátima, o Sr. Google não existia e, portanto, quando vocês tinham as fontes, tinham que as ir procurar. No caso desta tese, as fontes ainda foi mais complicado, porque a parte da linguagem implica uma coisa que hoje em dia já se faz pouco, porque é trabalhosa, que é o que se chama a entrevista linguística, em que vocês vão entrevistar as pessoas e registar as especificidades daquilo que é dito. E para quem já fez isto, é um trabalho muito moroso e é um trabalho que exige bastante concentração, porque para distinguir o B do V, todos nós temos capacidade, não é? Mas se calhar para distinguir outro tipo de mudança fonética, ou ter a certeza, aquele senhor disse aquilo, mas é porque ele não tem os dentes, ou porque é mesmo assim que se diz, ou o que é que aconteceu, já exige mais trabalho. E, portanto, em termos de qualidade da informação que é dada, o registro é minucioso. Claro que vocês não precisam ler essa parte mais minuciosa, mas ela depois está explicada numa linguagem mais simples. E, portanto, há por trás desta tese e daquilo que é escrito, todo um trabalho de recolha que provavelmente deve ter sido bastante mais cansativo. Vocês hoje pegam o telemóvel e gravam o senhor que está a falar. No tempo da Fátima não havia telemóvel para gravar nada, nem para transcrever. O senhor Google hoje transcreve foneticamente. Eu digo que o senhor Google transcreve e ele transcreve. Para quem já fez ditados fonéticos sabe que não é tão divertido assim fazê-lo à mão. Portanto, há todo um trabalho por trás que em termos de fonte, e aqui neste caso até fonte direta, a Fátima explica isso na sua tese. Há uma parte que ela foi buscar que já existia, ela não foi propriamente buscar à fonte direta porque já tinha alguém falado disso, mas há uma parte que efetivamente é da recolha que ela fez. E essa é uma fonte direta para quem estuda a história do Faial e, portanto, tem essa qualidade e essa parte que eu acho que é muito significativa. Depois, é uma tese com 3 partes. Já perceberam que eu sou da mesma área que a Fátima, portanto, a mim diverte-me a parte da linguagem, como é óbvio. Aliás, tive lá uma conversa em casa, porque eu embirro com a troca do B e do V, que eu achava que era só no norte do país, mas aqui a tese esclarece que aqui também se faz. Já não posso reclamar com a vassoura, porque afinal aqui no Faial pode-se utilizar, porque é uma variação que existe cá. Portanto, eu divirto-me com estas coisas e provavelmente outras pessoas não se vão divertir, porque a linguagem não nos diz tanto. Acho muito interessante, até porque a última obra que eu apresentei também menciona esse aspecto. Toda a parte que é dedicada à influência anglo-saxónica, que é uma maneira de nós vermos como é que a história e a presença de outros povos altera a nossa forma de falar, nos traz léxico novo. Portanto, toda essa parte eu acho que qualquer um de nós chega lá depressa. Para quem é menos novo, suera e pana não fazem confusão, não é? Pronto, para quem é mais novo, se calhar suera e pana já não quer dizer nada. E, portanto, todos estes aspectos, expressões que já não são utilizadas, que caíram em desuso, para alguns de nós serão expressões da memória, nós vamos recordar porque ouvimos os avós dizer, eu fartei-me de ver aqui expressões que a minha avó utilizava, por exemplo. Para outros será, por exemplo, o descobrir de coisas que já se perderam, porque infelizmente na língua é sempre assim, as línguas estão vivas e portanto há palavras que morrem, que caem em desuso, expressões que não se dizem e portanto tem sempre esse aspecto. E acho que essa parte, para quem gosta de coisas que tenham a ver com a linguagem, é sempre interessante. Para quem não gosta nada de linguagem, não quer ouvir a palavra fonética, entra em coma se ouvir falar em algum dos termos que têm a ver com a fonética ou com a linguística, esta tese tem outra vantagem. Como é muito abrangente no retrato que faz do Faial, porque ela efetivamente é muito abrangente no retrato que faz, se o vosso interesse forem as pessoas, a parte etnográfica, que vai referir exemplos sobre como é que era o namoro, como é que era o casamento, quais eram os rituais perante a morte, quais eram as tradições religiosas, quais eram as superstições, quais eram os cantares que eram ditos nas festas específicas e a religiosidade que é específica, muito específica dos Açores como ao Espírito Santo. Se nós tivermos só esse interesse etnográfico, também temos toda uma parte dedicada a esse interesse etnográfico, que está ilustrada e com algumas fotografias, que é o possível da época, obviamente não é com a facilidade que foi hoje, mas que faz um retrato fiel do que era a sociedade naquela altura. Não quero saber disto para nada. O meu grande interesse na vida é a ecologia ou as atividades económicas. Essa parte também é focada porque há uma abordagem histórica e há uma abordagem à parte relacionada com as atividades. Sendo que as duas mais importantes eram a agricultura e a pesca. E, portanto, é engraçado descobrir que o Faial, que era uma ilha muito autossustentável aqui nesta descrição, a variedade de coisas que se cultivava, a variedade de coisas que se pescava, todas as coisas ligadas à transformação dos produtos que eram cultivados aqui, tudo o que está ligado à produção, sei lá, os tiares, a ordenha, o queijo, estas coisas todas, está aqui tudo focado.
e, portanto, podemos também ter esse aspecto que não tem nada a ver com isso. Estou focado na religiosidade. A parte final tem uma larga, extensa parte com isso. Eu vou pedir desculpa ao Mário Lourenço, porque vou citá-lo, porque eu tive esta conversa com ele, não sei onde é que ele está, mas está aí algo. Ok. O Mário Lourenço, por exemplo, estava-me a dizer que a parte da transcrição do que era dito e das orações relembra muita coisa. É evidente que para os menos novos é um livro que vai despertar a memória, que vai relembrar a memória. Para o núcleo é uma forma de manter registado o que existiu, porque a memória nós todos perdemos facilmente, não é? E se não há registro escrito, a tendência é para perdermos ainda mais depressa, portanto tem essa vantagem. Para quem acha que essa parte é menos relevante e que quer olhar para uma obra de outra forma, eu penso que isto é uma obra para a qual nós também podemos olhar um bocadinho diferente e pensá-la como uma forma de refletir. Porquê é que mudou? Porquê é que já não é assim? Porquê é que se perdeu? E tudo o que se perdeu foi bom ou, pronto, nenhum de vocês quer namorar de janela ou coisas desse género, ou andar vestido de capote, que eu achei extraordinário. Era bom, disfarçava a gordura, mas se calhar vocês não se iam divertir. Portanto, isto a gente não quer voltar para trás, não? Nós pensar agora assim, a minha grande alegria era namorar de janela ou andar vestida de mulher de capote. Não, não quero. Mas se calhar depois há outros aspectos, como a diversidade de atividades que se desenvolviam aqui e até a própria língua, que faz um bocadinho mais confusão ter-se perdido. Eu peço desculpa de insistir na parte da linguagem, mas ela é de filologia românica, portanto tem uma parte importante sobre isso e porque tem a ver um bocadinho com o que eu faço. Um povo que perde um bocadinho a sua memória é também um povo que perde a sua linguagem. Se vocês olharem para a forma como nós falamos hoje em dia, temos um vocabulário mais pobre, temos menos palavras e há pessoas que têm a tendência para pensar que aquilo que vem da tradição popular, o americano e algumas pessoas, ou a pana e a suera, se vocês quiserem, que são mais comuns, são palavras que não há necessidade de conservar, porque não são eruditas, não têm se calhar tanto interesse de conservar. Cada povo que perde palavras é um povo que empobrece. As línguas são vivas, evoluem, é bom que evoluam, que integrem novas palavras, mas se a gente começa a perder muito, é um mau sinal. E aqui vocês têm uma série delas. A obra tem um glossário, que é ótimo para quem tiver dúvidas sobre o que é o significado de algumas das palavras. E faz um bocadinho a impressão, pelo menos para a minha geração, notar que efetivamente há uma série delas que eu talvez num contexto chegava lá, mas sozinhas eu se calhar já não saberia o que elas queriam dizer. E portanto, este aspecto também está a focar. Portanto, meio século depois, qual é a oportunidade de publicar? É muito isto, a memória, e continuo a achar que é uma coisa que a gente liga pouco. 50 anos em história não é não. 50 anos, estão aqui várias pessoas de história, espero não estar a dizer barbaridades, mas 50 anos em termos históricos é uma gota, não é? Mas em termos de vida, e há aqui várias pessoas que são da minha idade ou até menos novos, 50 anos é muito. E, portanto, não vamos todos ler este livro da mesma maneira. Eu tenho a idade desta tese, exatamente. E, portanto, eu li com a memória que não é a minha, que era a memória dos meus avós e do que eu me lembro dos meus avós dizerem. Outros de vocês, se calhar, vão ler com a memória da infância e de coisas que vocês foram ouvindo recorrentemente ao longo da infância. Em termos da parte etnográfica, é curioso, porque realmente o retrato que é traçado, que era o mais fiel possível na altura, porque era esse o objetivo, pelo menos que tu afirmas no prefácio, que era dar um retrato real do que eram as características do Faial, há coisas que também não mudaram assim tanto. Portanto, também podem ler tipo detetive, a divertir-se e ver o que é que não mudou. Pronto. Para aqueles que são mais técnicos, o trabalho que aqui está em termos de recolha do que eram até coisas como as alfaias agrícolas ou os aparelhos de pesca, são coisas que a gente liga pouco hoje, se calhar hoje em dia as pessoas ligam pouco, mas que mostram como é que era a vida das pessoas aqui, que também não era tudo cor-de-rosa, que não vamos todos voltar à versão cor-de-rosa do passado. Mas eu acho que traça um percurso bastante interessante. Claro que vocês têm que olhar com a distância dos 50 anos, mas isso não invalida que o que está aqui contado faz parte da memória da ilha, não da cidade, mas da ilha, e permite ter uma noção muito real do que foi mudando, porque olhando para trás, vocês comparando com o que é agora, de certeza que vão ver as diferenças entre ambos. Portanto, volto a dizer, não é preciso ser especialista em linguística, nem fonética. Vou dizer uma coisa que é um bocado uma barbaridade, mas haverão todos de perdoar. É uma tese. E, portanto, eu posso só ler a parte que eu acho mais interessante. Se eu, por exemplo, a parte da linguagem achei muito interessante, se calhar um de vocês vai preferir a parte sobre a agricultura, ou sobre a etnografia, ou sobre a religião. Não tem que ser lido de seguido, embora tenha uma organização lógica. Portanto, o livro aqui começa pela linguagem no título, mas a organização da obra é ligeiramente diferente. Vocês têm primeiro todos os aspectos históricos, geográficos e etnográficos, que é para vos situar, e só depois é que vem a parte da linguagem, e o folclore vem no final, que
que pode parecer bizarro porque é que vem no final, espero não estar a dizer uma barbaridade, mas é que não se fala de folclore sem falar de língua. As pessoas é que têm essa mania que é só cantar e alçar a perna, mas não é. A linguagem faz toda a diferença no folclore. Estão aqui várias pessoas que estão ligadas a isso e que sabem de ilha para ilha, às vezes de freguesia para freguesia. A linguagem molda a identidade das pessoas. Nem todos que estão aqui são faialenses, não falo por mim que sou adotada, mas o facto é que nós somos moldados pelas vivências que tivemos no passado. A forma como aqui está retratado, que não é a vivência de alguns de nós, moldou à mesma a forma como as coisas evoluíram. Portanto, a oportunidade de publicar agora, porque parece muito distante no tempo, às vezes faz confusão às pessoas, tem a ver com isto. É porque a memória permite situar-nos em relação à nossa identidade presente. E eu penso que é sobretudo neste aspecto que esta tese vem trazer. Com detalhes que eu primeiro investei o livro ao marido. Deve-se sempre pedir aos maridos que colaborem na nossa vidinha. E ele, por exemplo, achou muito mais interessante a parte etnográfica. Claro, está certo. Eu depois até marquei aqui o Vassoura, que é para lhe dizer, porque embarrava tanto com ele e afinal ele agora que já leu o livro sabe que eu não posso embarrar com ele e portanto já está certo. Por isso, eu penso que tem esta vantagem. É uma tese, não deixa de ser, mas tem a vantagem que qualquer leitor que tenha um interesse diversificado, dificilmente não vai encontrar um tema que lhe interesse. Não será talvez a tese toda, mas há de certeza algum tema que vai interessar alguém. Seja mais da área económica, seja mais da área etnográfica, seja mais da área linguística, seja mais da área da religiosidade, porque todos estes aspectos são abordados. Portanto, é um retrato muito fiel do que era o Faial daquela altura. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Digníssimas autoridades, caros amigos, eu produzi muitas palavras que encheram as 456 páginas deste livro. Portanto, acho que são suficientes e que me dispensam de falar muito. Todavia, tenho que dizer alguma coisa. É suposto que sim. E, portanto, não posso deixar de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Núcleo Cultural da Horta, nas pessoas, Filipe Leite e ao Nuno, Dr. Jorge Costa Pereira, e também do engenheiro Mário Lourenço, pela persistência que tiveram em me convencer a permitir a publicação deste trabalho. E pela compreensão e colaboração ao longo de todo este processo, num período que, por razões de saúde da minha família, foi um bocadinho difícil. Todavia, devo confessar que neste momento estou satisfeita com o resultado final do esforço que foi empreendido. Continuando, portanto, na linha dos agradecimentos, quero também agradecer às entidades financiadoras, Câmara Municipal da Horta, aqui na figura do seu Presidente, Direção Regional da Cultura e também à Biblioteca Pública e Arquivo Regional José da Graça aqui da Horta, pela cedência deste magnífico espaço. Tenho que agradecer também à minha amiga que está ali muito recuadinha, minha amiga arquiteta Margarida Madruga, que durante as suas férias de verão, no longínquo ano de 1970, amável e artisticamente fiz os desenhos que ilustram este trabalho. Eu explico na obra, já agora um parênteses, no original eu só tinha fotografias e desenhos no exemplar que foi
entregue ao professor Arguente e ao meu próprio exemplar. Os outros, que aliás foram poucos, foram porque foi uma edição feita ainda em Setêncio, em Coimbra, e foram poucos exemplares, porque tudo isso era realmente caro, e eu tive que deixar de dar aulas durante um ano para fazer este trabalho. Portanto, tudo o que era desenho e fotografia foi só para o professor Arguente e o meu próprio exemplar, não havia mais. É claro, todos agora, nesta obra, figuram todos eles. E, portanto, esses desenhos devo-os ali à Margarida. Também tenho que ter uma palavra para a minha amiga e antiga colega, doutora Catarina Azevedo, que no meio das suas múltiplas atividades e afazeres encontrou tempo para aceder ao meu pedido e fazer esta apresentação. Ela tem uma capacidade de leitura extraordinária e, portanto, leu rapidamente e, a meu ver, leu bem. Aproveito a oportunidade de estar a falar, só para fazer algumas correções. É bom. É bom, é o seguinte, de ordem temporal especialmente. Eu, de facto, concluí o curso, os 5 anos de curso, em 1966, no longínquo ano de 1966. Mas, na altura, não era considerada licenciada sem fazer a tese. Os meus planos era vir para cá, dar aulas e recolher simultaneamente o material que era necessário para fazer a tese. Conforme também digo no livro, para a obtenção do material tive que fazer inquéritos diretos em todas as freguesias rurais e em alguns lugares que, pela sua especificidade, me pareceram oportunos. Só que, quando cá cheguei, claro, deram-me serviço de responsabilidade na escola e não restou tempo para recolhas, nem nada que se parecesse. Passou um ano, passaram 2, passaram 3, e eu achei que, de facto, não podia continuar na situação de ter os 5 anos, mas não era licenciada porque faltava a tese. E então deixei de dar aulas durante um ano, recolhi o material todo que necessitava e fui para Coimbra organizá-lo, redigir, fazer leituras de alargamento dos temas. E, portanto, ao fim portanto, veio um ano nesse trabalho e, portanto, foi assim, não vim para cá só em 73, vim em 66, depois tive 3 anos, interrompi fiz a tese, depois voltei e depois é que fui fazer o estágio novamente para Coimbra. Portanto, correção feita, prossigo e, de facto, portanto, na linha dos agradecimentos, finalmente quero agradecer a todos os que aqui estão, presenças amigas e interessadas, e que muito me apraz registar, e, portanto, a todos o meu sincero e reconhecido muito obrigado.